Olá, eu sou a Bia Abdala e sou especialista em tornar o quilting fácil. Vou mostrar como isso é possível. Como é possível qualquer pessoa fazer lindos quiltings com qualquer máquina de costura, sem precisar de réguas, de pezinhos de quilting livre ou qualquer outro tipo de acessório. Você alguma vez imaginou que era possível fazer quiltings como este daqui, usando pé de máquina de costura reta? A gente consegue fazer lindos quiltings costurando. Afinal, a nossa máquina de costura, ela foi projetada e programada para fazer costuras e não para fazer o quilting. Mas não se preocupe, porque eu vou te ajudar com tudo isso. E em muito pouco tempo você vai poder fazer o quilting que a sua mente desejar. Qualquer coisa que a sua mente desejar, você será capaz de quiltar com a técnica de straight quilting. Parece bom demais para ser verdade, né? Mas sim, isso é possível. E aconteceu com centenas de artesãs. Mulheres como eu, como você, elas conseguiram. Mulheres que nunca tinham feito um quilting antes ou que já tinham tentado quiltar da maneira tradicional sem obter resultados. Veja como elas estão agora. Eu sou Lúcia, moro em Vitória, no Espírito Santo, e eu quero mostrar para vocês o trabalho que eu fiz. Eu me animei tanto, fiz a almofada desse trabalho. Gratidão, Bia, muita gratidão. Eu sou Leninha, de Brumadinho, Minas Gerais. Estou louca com o patchwork, com o artesanato do quilt, e eu não sabia fazer. Aqui tem um trabalho já pronto, concluído. Eu sou Nancy, de Araraquara, interior de São Paulo. E vi as coisas lindíssimas que a Bia fazia e resolvi também me desafiar. Fiz um lindo caminho de mesa. Eu adorei o resultado. Todas essas mulheres que eu mostrei aqui no vídeo, elas conseguiram chegar a este resultado porque elas seguiram um método. Conseguiram conciliar os afazeres do dia a dia com a arte de quiltar. Elas conseguiram aprender sem precisar sair de casa. E perceberam que era possível aprender a fazer lindos quiltings, mesmo sendo iniciantes na arte de costura. Mas você precisa de um método, porque é um método que vai fazer o seu quilting se tornar fácil, tão fácil quanto costurar. Para a aula de hoje nós vamos precisar de manta, um tecido preto e um tecido branco. Mas você pode também, se quiser fazer manta, tecido branco e tecido branco, pode, ou manta, tecido preto e tecido preto. Eu vou trabalhar com a manta, o tecido preto de forro e o tecido branco para ser o meu topo. Neste caso, eu vou usar linha preta tanto na bobina quanto no topo. Mas se você quiser, você pode usar tecido preto e tecido branco, usar a linha na bobina, que é onde vai ficar o teu forro, que vai ser o teu tecido preto. Você pode usar a linha branca e no topo usar a linha preta. Ou, se você quiser fazer o forro branco e a parte de cima preta, também pode. Mas eu quero que fique discreto a parte do tecido preto, então vai ser preto com linha preta. E na parte branca vai ser a parte do Zentangle. Zentangle é uma técnica que foi criada por um casal americano. Ela é uma artista plástica e ela começou a fazer, ela fazia o fundo dos trabalhos dela com desenhos bem pequenininhos e padrões repetidos. E ela percebeu que toda vez que ela fazia aquele tipo de fundo nos trabalhos artísticos dela, ela ficava super relaxada, super zen. Então ela e o marido decidiram criar uma técnica de desenho que as pessoas ficassem repetindo os padrões de desenho para transformar a arte de desenhar motivos aleatórios numa terapia, numa forma de relaxar. E acabaram descobrindo que o fato deles ficarem desenhando padrões repetidos era quase a mesma sensação de estar meditando. Eles relaxavam e eles conseguiram transformar isso numa técnica. Só que essa técnica, ela é em papel caneta. A gente não usa borracha. A ideia é, se você fez algum desenho aleatório e não gostou, continua a partir dali e transforma aquilo num padrão repetido. E óbvio que as americanas que amam fazer quilting adoraram a técnica e transformaram para uma técnica de tecido. Existem várias maneiras de fazer o Zentangle. Eu vou ensinar uma maneira simples, mas ao longo do mês
eu vou ensinar outras maneiras que eu gosto de fazer. São maneiras mais simples para quem está começando. Hoje eu vou ensinar uma maneira com a técnica de quilting, mas existem maneiras de fazer Zentangle apenas com tecidos e fica lindo. Mas isso eu vou ensinar numa próxima aula. Então a primeira coisa que eu faço é fazer linhas aleatórias. Para separar o meu espaço em espaços onde eu vou querer colocar quiltings diferentes. Aqui ficou um espaço muito grande, então eu vou dividir esse espaço também num outro espaço. E agora que eu dividi em vários espaços diferentes, eu vou começar a fazer desenhos aonde eu vou querer preencher. Cada espaço eu quero preencher com um formato de quilting diferente. Para facilitar, eu peguei a minha régua e eu marquei linhas, dividindo em quadradinhos, tanto num sentido quanto no outro. E daí fica mais fácil de eu bolar padrões de desenhos de quilting. Então, neste daqui eu resolvi preencher com este elemento aqui, que são simplesmente folhas a partir do ponto de encontro. E agora a ideia é você fazer um movimento bem aleatório mesmo, fazer como se fosse um desenho que você estivesse brincando de desenhar. Eu tenho que lembrar que a minha figura, ela tem que, se ela é uma gota, ela tem que se repetir igualzinha de todos os lados, mas eu não quero que ela seja totalmente simétrica, então eu não vou fazer com moldes, eu vou fazer à mão. Mas eu tenho que lembrar que o meu ponto de final dela é aqui, então ela tem que estar como se estivesse morrendo ali, o desenho. Aqui é a mesma coisa, eu não posso fazer uma gota que morra aqui, ela teria que morrer aqui. Então, eu tenho que imaginar a gota contínua, como se ela fosse uma gota contínua aqui nesta parte, mas essa parte aqui vai ter um outro desenho, mas a parte de lá, ela tem que estar dando continuidade com a gota daqui. Então, se você não tiver habilidade, é melhor que você desenhe, para daí fazer a parte do molde de lá, que vai ser a parte que você vai fazer o quilting. E se você preferir, você pode fazer um molde de cartolina e daí riscar todos os outros moldes para ficar igualzinho, mas a minha ideia aqui é que seja algo zen mesmo, como o nome da técnica fala, Zentangle, que é ângulos zen. E só para eu não me confundir na hora do quilting, eu além deste elemento aqui, eu vou querer fazer risquinhos aqui. Então, eu já vou simular os riscos para eu lembrar na hora de quiltar que aqui eu vou ter um quilting com risquinhos. Se você quiser, tem vários desenhos dessa técnica. Essa técnica ela é muito usada no papel. As pessoas usam muito fazer esse tipo de desenho para se acalmar no papel. Tem vários moldes que você pode copiar, basta você ir na internet e procurar. E aqui eu estou fazendo com canetinha para ficar bem fácil para você visualizar, mas você vai fazer com caneta própria para tecido, que dê para apagar depois. Então, aquele padrão lá, eu já defini como que eu quero. Eu vou bolar padrões similares para todos os espaços.
Então, neste daqui, primeiro eu quadriculei, depois eu fiz as diagonais. Lembrando que a minha diagonal, ela tem que estar indo para o final do quadradinho. E agora eu vou fazer linhas para preencher. Só que um vai ser nesse sentido, o outro vai ser no outro sentido. Isso daqui é só para eu saber como que eu vou fazer quando eu for na máquina de costura, não vai ser exatamente em cima. A gente tem que tentar executar, porque senão a gente fica eternamente com aquela sensação de que a gente está sempre aprendendo, sempre se aperfeiçoando e que a gente nunca está boa o suficiente. Na minha opinião, existem alguns obstáculos que impedem quem está iniciando na arte de quiltar de progredir. Porque não adianta nada você comprar um monte de cursos, comprar luvas, comprar réguas, comprar uma máquina mais poderosa. Não adianta nada você assistir milhões de vídeos na internet se você não conseguir primeiro destravar no quilting. Eu estou aqui com toda a disposição para tentar te ajudar. Eu queria te contar como que eu cheguei neste método. Bom, eu nasci com uma deficiência física, você sabe, né? Eu sou a caçula de 4 filhos. Meu pai e minha mãe não tinham muito dinheiro. Na época, raramente as pessoas faziam ecografia, porque era algo muito caro. Então, eles só descobriram que eu tinha deficiência no momento do parto. Eles decidiram que eles não iam me tratar como deficiente. Eles iam me tratar e me educar exatamente igual eles fariam com os meus irmãos. Eu tive que aprender tudo exatamente da mesma maneira que todo mundo aprende, tentando até conseguir. Eu fui aprendendo a adaptar as coisas para minha realidade, mas eu nunca me achei ou me senti deficiente. E você deve estar aí se perguntando exatamente por que eu tô te contando essa história, né? O primeiro exercício que eu quero que você faça para descobrir quais são os seus obstáculos, o que está te travando, é descobrir quais são os seus medos. O que está te impedindo realmente de quiltar? Você é a responsável pelo seu destino. Você é a responsável pelo seu sucesso. Você é a responsável pelo seu quilting. Eu só vou te guiar, eu só vou te orientar, eu só vou te mostrar o caminho mais fácil. Mas é você que vai trilhar toda essa jornada. E sabe o que é o mais legal de tudo isso? É que uma vez que você aprende, você não desaprende mais. E é por isso que eu falo que o passo a passo sozinho não adianta em nada se você não for lá e não colocar em prática e não seguir um método, etapa por etapa. Daí sim o passo a passo funciona. Depois que você brincar de desenhar exatamente tudo que você quer fazer para preencher o desenho de cada espaço que você definiu, é hora de ir para a máquina quiltar. Mas antes, deixa eu explicar mais ou menos o que eu fiz de desenho aqui. Eu tinha dividido os espaços e tinha quadriculado eles. Então, em alguns deles eu fiz quiltings bem com bastante preenchimento, em alguns não. Aqui eu fiz só um matelassê. Nesse daqui eu fiz um círculo e daí fiz ondas para o lado de cá e depois ondas continuando para o lado de cá. Aqui eu dividi e fiz gominhos, fui traçando diagonais, então eu fui brincando de fazer divisões dentro do espaço, e isso daqui é bem aleatório, você pode fazer como você desejar. E agora eu vou para minha máquina de costura e vou fazer todos esses desenhos com linha preta.
Primeira coisa que eu vou fazer é pescar o fio da bobina e trazer para cima. Já montei meu sanduíche perfeito, já alfinetei, tá tudo bem passadinho. Já deixei a minha agulha centralizada e aumentei um pouquinho o tamanho do meu ponto. E a primeira parte da costura que eu vou fazer é aquela primeira parte que eu fiz delimitando os meus espaços. Eu gosto de fazer essa primeira marcação, essa primeira curvatura que eu desenhei, daí passar de novo ao ferro e realfinetar tudo para ter certeza que tá tudo bem presinho. Repassei bem a ferro, tá tudo alfinetadinho, agora eu vou fazendo as outras marcações. Bom, depois que você fez todas as marcações já com costura, é hora de você começar a fazer as partes. Então, você vai fazer exatamente assim, por partes. Eu vou começar por essa daqui, que é bem fácil, é bem simples, é só um quadriculado. Você pode fazer riscando e desenhando bem em cima do risco, ou se você preferir ser bem precisa, você pode fazer com pezinhos de máquina, fazendo uma distância calculada, milimetrada, certinha. Mas eu acho que como esse quilting é para imitar a técnica de desenho, quanto mais irregular for essa minha costura, mais vai ficar parecendo que eu tentei fazer riscos à mão. Essa é a ideia. Então eu vou me preocupar em fazer exatamente como eu desenhei à mão, sem usar régua mesmo. Uma vez que eu chegar bem na divisa, daí sim eu vou andar um pedacinho em cima da divisa para daí fazer a próxima linha. Então, sempre que eu chego na divisa do espaço, eu paro e vou quiltar bem em cima da linha, até chegar na próxima linha que eu quero quiltar. E sempre com a minha mão espalmada para ter certeza que o meu tecido está todo esticado. Eu vou refilar esse tecido depois, então eu apenas vou costurar em linha reta esse trecho, para daí vir para a próxima linha. Aqui no caso eu passei um pouquinho, então eu vou levantar manualmente o meu pezinho e vou abaixar bem em cima da linha. Agora eu vou começar a fazer as linhas no outro sentido.
Pronto, toda essa parte aqui eu já preenchi. Agora eu vou, pelas linhas bases, procurar uma outra parte para quiltar. Sempre que eu tiver que andar para procurar uma outra parte para quiltar, vai ser pelas linhas bases. Essas linhas vão ter bastante negrito. Aqui eu quero ir e voltar. Eu posso vir, mudar e voltar, ou eu posso simplesmente apertar o retrocesso. E eu quero fazer várias linhazinhas de tamanhos diferentes. Aqui eu percebi que passou um pouquinho, então é só voltar manualmente. Então, se você não quiser fazer o retrocesso, é só parar com a agulha baixada, virar e voltar. Você pode fazer das duas maneiras. E se achar que precisa pôr mais risquinhos no meio, coloque, porque o legal deste quilting é você preencher bastante. Já terminei toda essa parte aqui, agora eu vou começar a fazer essa parte aqui. Mas primeiro eu vou fazer essa daqui, que é toda cheia de linhas perto dessa curva aqui.
Agora que eu já preenchi aqui, eu vou começar a fazer os meus caminhos sinuosos. Cheguei aqui, vou andar até essa próxima linha aqui, sempre por cima daquela linha de divisão. Vou andar até aqui para fazer esta próxima linha. Agora eu vou andar até aqui para fazer esta linha aqui. Agora eu vou passar por cima para dar a segunda costura em cima de cada curva. Já terminei toda essa parte aqui, agora eu vou fazer estas partes circulares. Então eu vou vir por esta linha aqui até chegar no primeiro centro ali e vou começar a fazer todas as linhas. Eu venho e volto, linha por linha, até preencher bem esse centro. E de novo, o desenho que eu tinha feito é só para ser um esboço. Círculos inteiros vai ficar mais fácil de ver, nesse daqui vai ficar mais fácil de ver. Primeiro eu vou dividir a linha central, daí as diagonais, e daí eu vou pondo subdivisões em cada uma delas. E sempre indo e voltando para a costura ficar dupla. Agora eu vou pôr uma linha no meio, no meio, no meio de cada uma das costuras que eu fiz. Então, aqui está o trabalho finalizado. A ideia é você preencher em cada pedaço com um padrão de desenho de quilting diferente. Essa técnica ela foi feita quando ela foi criada, era para ser feita no papel. E daí é claro que as americanas resolveram transformar essa técnica para quilting. E é uma técnica bem gostosa de fazer, porque a gente não precisa se preocupar com desenhar certinho.
A gente não precisa se preocupar com simetria, a gente pode ir fazendo os desenhos aleatórios. A preocupação é tentar manter um padrão. Aqui também, eu fiz linhas, eu resolvi fazer 6 linhas, então eu fiz 6 linhas em todas elas. Mas notem, aliás, aqui eu fiz só 5, ó, preciso até fazer mais uma para finalizar aqui. Mas eu não me preocupei em fazer linhas exatamente medindo certinho. A ideia é você simular um desenho, é você fazer livre mesmo, para você conseguir ter a técnica que é de ficar relaxada, né? Então eu vou explicar um pouquinho sobre cada padrão que eu optei fazer. Primeira coisa que eu fiz foi fazer um caminho sinuoso, porque a técnica Zentangle é exatamente isso daqui, só que feito no papel. Só que uma das regras é não usar borracha. Então, digamos que eu fizesse este caminho sinuoso assim, e achei que precisa aumentar, então daí eu venho e repito esse padrão aqui, essa curvatura aqui, para deixar do jeito que eu queria. E daí aqui eu preencho com uma outra, eu não vou apagar essa linha que eu tinha feito, supostamente que eu não tinha gostado. Não, aqui vai ficar um padrão. Aqui aconteceu a mesma coisa, aqui a mesma coisa. Primeiro eu acho que eu fiz assim e vim pra cá. Daí eu fiz essa daqui e achei que aqui tava muito pequenininho, então eu peguei e aumentei. E você vai brincando de fazer as formas. Então a primeira coisa desse tipo de técnica é você definir as divisões. Uma vez que você dividiu em padrões, do jeito que você acha que tá suficiente, você pode fazer padrões menores, pode ser maiores, não importa. Daí você vai definir o que você vai fazer em cada padrão. Aqui nessa parte eu fiz apenas um matelassé. Nessa daqui eu fiz bolas de tamanhos diferentes e daí eu fiz matelassé nelas, mas notem que eu não me preocupei em seguir um padrão certinho. Aqui eu tinha dividido conforme, se alguém quiser perguntar exatamente quanto que foi o quadradinho. A ideia não é essa, não é você copiar o meu padrão, é você criar o seu padrão. Mas eu fiz usando a largura da minha régua. Então eu dividi quadradinhos formando a largura da minha régua, daí dividi cada quadradinho na diagonal e daí vim um triângulo eu fiz nesse sentido, o outro assim. Este padrão aqui é sempre um vai estar nesse sentido, outro nesse. Um nesse, esse daqui tem que estar nesse, esse nesse e esse nesse. Então você vai intercalando. Se um tá na vertical, o outro tem que estar na horizontal. O próximo na vertical, vertical, horizontal, vertical, horizontal, vertical. E com isso faz um efeito todo diferente. Aqui a mesma coisa, eu tinha feito zigue-zague, tinha feito triângulozinhos aqui e aqui. E aqui eu tinha posto triângulos com linha dupla. Só que aqui, para não ficar exatamente igual aquele padrão, eu resolvi em cada triângulo, um triângulo sim, um triângulo não, colocar linhas para dar este preenchimento aqui. O círculo eu já falei, este daqui tá bem explicado no vídeo, eu fiz os movimentos e olhem que não tem precisão, aqui não tá se encontrando, o ideal seria se encontrar, talvez eu até faça um pouquinho aqui para dar uma melhorada. Eu posso simplesmente vir aqui, fazer um quilting aqui nessa parte, preencher aqui para dar a sensação de que está se encostando e não ficar desse jeito aqui. Não sei se tem necessidade, porque a ideia é fazer um padrão aleatório mesmo. Este padrão aqui, muito gostoso de fazer. Eu desenhei uma bolinha à mão, mas você pode fazer com uma moedinha e depois eu vim fazendo curvas como se fosse um espiral. Esse desenho é um desenho muito relaxante de fazer. Todos os caminhos sinuosos eles têm uma tendência de acalmar a mente. Aqui também eu tracei linhas na diagonal e depois na diagonal como se fosse um matelassé. Então primeiro eu tracei linhas e daí eu fui preenchendo. Primeiro eu fiz esses movimentos aqui. Decidi que eu ia fazer ele duplo para formar esse formato aqui. Quando eu fiz todos, eu percebi que eu precisava colocar alguma coisa aqui. Isso na hora que eu estava desenhando. E eu decidi que eu ia simplesmente fazer linhazinhas formando tipo se fosse um balãozinho aqui. Mas notem que eu não me preocupei com simetria, eu simplesmente vim quiltando. Você de fato precisa de um método
para chegar no quilting fácil. Mas você não precisa achar que o quilting fácil é para pouca. É incrível como tem várias pessoas que realmente acreditam que elas precisam aprender para daí começar a executar. Não, você tem que aprender e executar, pois é errando, pois é executando, pois é tentando que você vai conseguir mudar esse teu jeito de pensar. Tentei muito, eu treinei muito, até que eu consegui. Isso serve para qualquer etapa da nossa vida. A gente tem que aprender um pouquinho e colocar em prática. Aprender um pouquinho e colocar em prática. Não tem nada de ficar horas e horas, meses e meses aprendendo só assistindo vídeo. Não, a gente não aprende assistindo, a gente aprende fazendo. E notem que todos esses desenhos que tem um contorno mais escuro é porque eu fui quiltando e voltei quiltando. Então todas as linhas que tem sobreposição, elas ficam mais escuras. Nessas daqui, ó, eu fui várias vezes para deixar bastante negrito no triângulo. Nos círculos, a mesma coisa. Aqui nessa parte de fora do círculo, a mesma coisa. Na parte do matelassé, uma vez só. Nessas daqui, da parte interna, só vim e fui para a linha seguinte. Mas nas linhas de contorno, fui indo e voltando várias vezes para deixar este efeito aqui. No espiral, a mesma coisa. Para dar um efeito de negrito, eu fiz o espiral e depois eu voltei por cima de cada linha. Então, se você olhar bem de perto, as linhas elas não se encontram totalmente. Eu não precisei me preocupar, claro, fazer o mais em cima possível. E com a técnica de straight quilting isso é permitido. A gente consegue fazer muito mais fácil do que na técnica de quilting livre. Então, é muito mais fácil fazer o negrito com essa técnica do que o quilting livre. Então, foi assim que eu fiz nessas daqui. Nessa daqui tem negrito, nessa não tem. Nesta tem negrito, aqui no centro não tem negrito, mas em volta tem. Aqui no centro dos quadradinhos não tem negrito, mas em todos os contornos tem. Aqui eu fiz simplesmente um caminho sinuoso com elos indo e voltando, diminuindo, preenchendo este pedaço aqui e depois voltei, então tem negrito. Aqui eu fiz negrito triplo, então fui e voltei 3 vezes em cada um deles. E aqui em todos eles eu fiz indo e voltando para ficar bem saliente. Depois eu refilei minha peça e passei apenas um zigue-zague, que é bem o padrão que as americanas gostam de fazer. Mas você pode fazer essa técnica para um jogo americano. Você pode fazer essa técnica para uma capa de almofada, para um porta-travesseiros, para o que você quiser. E o avesso fica também bem bonito. Eu usei tecido branco de um lado, ou seja, na hora de confeccionar era branco e tecido preto. Eu poderia, inclusive, ter usado linha branca na parte de baixo, mas eu não quis. Eu resolvi fazer com preto porque eu queria que ficasse bem discreto. E ficou bem bonito esse lado também. Eu já percebi que no vídeo às vezes não dá tanto destaque, principalmente para essa parte aqui. Essa parte ela ficou fenomenal porque a gente olhando, a gente nota que esses quadradinhos têm uma outra tonalidade do que esses daqui. Esses daqui tem uma tonalidade diferente desses daqui. Simplesmente por causa do efeito da costura, do efeito que a luz bate no fio. Então é legal. Pessoalmente ele dá mais destaque ainda. No lado preto a gente consegue ver bem o catavento, bem esse destaque. No lado branco a gente não vê tanto. A gente vê um pouco, mas não tanto. Mas no lado preto a gente vê muito esse efeito de destacar uma peça estar totalmente diferente da outra. Então é bem legal trabalhar com esse tipo de técnica, não só por ser uma técnica que acaba sendo praticamente um quilting artístico, mas também porque é uma técnica que relaxa. O objetivo dessa técnica é você relaxar, você fazer arte com tecido, arte com linhas. Eu espero que vocês gostem de fazer essa técnica e tenham aproveitado bastante essa aula. Então, se você quiser aprender a quiltar, você não tem que ficar com medo se os outros vão achar bonito, se os outros vão te julgar, se os outros vão reclamar que você está dedicando tempo para o quilting ou não.
Não é isso. Você quer isso para você, você quer essa mudança, então nada muda se você não mudar. Não adianta você ficar pensando que o problema é o tecido, a agulha, a linha. Não adianta você ficar pensando que você faz e nada fica bom. Não adianta você arranjar desculpas. Se você ficar arranjando desculpas, você vai acabar desistindo. Então, coloque isso na sua cabeça de uma vez por todas. Quem é dona do seu destino é você. Então, é simples assim. Se você não fizer algo diferente hoje, você não vai conseguir ver os resultados. Então, você tem que começar a fazer alguma coisa para conseguir ver os resultados. Você tem que ir vendo o progresso acontecer. Não adianta você dizer, meu quilting não melhora. Você tem que ter o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. Você tem que ter as peças para você comparar, porque você vai ver o progresso acontecendo. E isso é naturalmente. Conforme você vai aprendendo todo o processo, naturalmente você vai vendo a evolução. Você tem que ter as peças para você ver a evolução, para você sentir orgulho da sua evolução, para você se sentir motivada a continuar. E com a evolução vem a satisfação. Você só vai conseguir ver se o seu quilting está melhorando se você tiver o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto quilting. Quando a gente chega no ponto de querer, de achar que o quilting está lindo e mostrar, a gente está tão cheia de confiança, tão cheia de si, que quando a gente mostra, o mundo acha lindo. Com a satisfação, a gente quer mostrar para o mundo, a gente quer mostrar para todo mundo. Se eu não estivesse achando esse meu quilting lindo, eu não estaria mostrando ele sempre nas minhas lives. Se eu não tivesse orgulho das minhas peças, eu não estaria sempre pegando as minhas peças e mostrando e dizendo, fui eu que fiz, gente, olha que lindo. Como é que você vai conseguir ter essa satisfação se você nunca vai para a máquina tentar quiltar? Você tem que dar o primeiro passo, que você vai com certeza destravar seu quilting, você vai perceber que quiltar é tão simples quanto costurar. Eu sou Vitorina e fiz esse bloco na primeira aula de straight quilting com Bia Bidala. Este quilt eu fiz na primeira aula. Oi pessoal, eu sou Alba, aluna da Bia Bidala. Sou de São Paulo. Eu vou apresentar para vocês o meu quilting que eu fiz na minha primeira aula. Olá, eu sou Lucileia, sou de Volta Redonda. O meu primeiro quilt com a Bia. Primeira aula. Lindo, né? Pois é, a Bia pediu pra marcar nesse buquê que eu quentinho. Então ficou mais fácil de estar com. Comprei uma máquina e resolvi assim. Então comecei a fazer aula. Então, daí eu descobri que a Bia tem um ateliê perto da minha casa. Mas eles fazem o topo da manta, daí fecham tudo e daí... Só que ai, tem que... Tá se deliciando aí, né? Tá, ele não tá muito quente, mas ele vai chegar lá. Mas eu me identifico, porque eu também sou.